Se você olhar as filmagens mais conhecidas da FEB na Itália, verá a parte da campanha que ficou na memória. Tropas entrando em vilarejos, canhões nas encostas e soldados brasileiros avançando depois de batalhas como Monte Castelo e Montese. Mas, antes de uma companhia ocupar uma estrada ou subir uma elevação, alguém precisava descobrir se o caminho ainda estava livre. Esse trabalho recaía sobre grupos pequenos, enviados à frente sem saber se encontrariam uma casa abandonada ou uma posição alemã esperando em silêncio. Esse era o problema específico das patrulhas de reconhecimento. Uma unidade maior tinha homens e armas para combater, mas também produzia mais ruído, ocupava mais espaço e oferecia um alvo muito mais visível. Uma patrulha podia se aproximar sem denunciar todo o batalhão. Em troca, levava pouca força para reagir caso fosse descoberta. Nos Apeninos, essa troca era especialmente perigosa. O mapa mostrava estradas, casas e pontos cotados. No terreno, havia encostas íngremes, muros de pedra, vegetação irregular e construções com paredes grossas. Uma curva podia esconder uma metralhadora. Uma casa aparentemente vazia podia controlar o único acesso utilizável. E uma informação errada podia lançar uma companhia inteira dentro de uma posição preparada. Por isso, muitas patrulhas usavam o escuro como cobertura. À noite, a silhueta dos homens ficava menos visível e uma aproximação discreta podia reduzir a vantagem de quem defendia. Mas isso não tornava a missão segura. O cascalho continuava fazendo barulho. Minas continuavam enterradas. E bastava um sinalizador, um disparo ou um movimento percebido para que um grupo oculto se tornasse um alvo a curta distância. Foi dentro dessa necessidade que Max Wolff Filho ganhou sua reputação. Ele era terceiro sargento do 10º Regimento de Infantaria e integrava a companhia de comando. Sua função não significava que tivesse de liderar toda a patrulha. Ainda assim, quando apareciam missões difíceis, reconhecer uma posição, confirmar uma rota ou tentar recuperar um homem em terreno avançado, Max se apresentava como voluntário. Com o tempo, ele passou a ser associado justamente à parte da guerra que acontecia antes do ataque principal. Registros do exército o chamam de Rei dos Patrulheiros. O apelido parece resumir apenas coragem, mas existe um mecanismo operacional por trás dele. Max era útil porque conseguia conduzir poucos homens até um ponto incerto, obter informação e tentar trazê-los de volta sem comprometer uma formação maior. Essa confiança tinha um preço. Quanto mais uma unidade dependia dos mesmos homens para entrar na terra de ninguém, mais risco concentrava neles. E aqui está a pergunta que sustenta esta história. Se uma patrulha era pequena demais para conquistar uma posição pela força, o que permitia que ela avançasse? E o que acontecia quando essa vantagem desaparecia antes que o grupo pudesse recuar? Para responder, precisamos voltar ao funcionamento dessas missões, porque o controle não vinha do número de fuzis, vinha de chegar sem ser visto, interpretar o terreno corretamente e sair antes que o inimigo entendesse onde a patrulha estava. Vamos começar pelo problema do comandante de batalhão. Ele podia saber que havia tropas alemãs numa determinada região, mas isso não dizia se uma elevação específica estava ocupada naquele momento. Também não dizia se a estrada desenhada no mapa estava transitável, minada ou coberta por uma arma automática. Para descobrir, havia duas opções ruins: mover uma força grande e correr o risco de revelar o eixo do ataque, ou enviar poucos homens para verificar primeiro. A patrulha era esse primeiro contato. Ela observava movimentos, testava a reação alemã, localizava posições de fogo e examinava acessos. Em algumas missões, também tentava capturar prisioneiros para interrogatório. Em outras, procurava feridos ou mortos que haviam ficado em terreno avançado. O objetivo nem sempre era combater. Muitas vezes, o melhor resultado era voltar sem disparar e entregar ao comando uma informação que mudaria o movimento seguinte. É por isso que um grupo pequeno podia fazer algo que uma companhia não conseguia. Menos homens eram mais fáceis de ocultar, exigiam menos espaço e podiam parar ou mudar de direção com rapidez. Se a patrulha mantivesse a surpresa, conseguia olhar sem ser fixada. A força principal permanecia protegida atrás dela até que o caminho fosse compreendido. Mas repare na condição: a patrulha precisava manter a surpresa. Ela não possuía homens suficientes para sustentar um combate demorado, cobrir várias direções e retirar feridos ao mesmo tempo. Se encontrasse uma posição forte sem ser percebida, podia recuar e informar. Se fosse descoberta a curta distância, a mesma dimensão reduzida que facilitava a aproximação limitava a resposta. Nesse tipo de missão, experiência não significava eliminar o perigo. Significava reconhecer uma passagem utilizável, controlar o espaçamento entre os homens, evitar uma silhueta exposta e saber quando continuar ou parar. Também significava manter o grupo coeso. Um patrulheiro precisava confiar que os outros não o abandonariam imediatamente se ele fosse atingido. Max construiu sua reputação nesse ambiente. Ele se voluntariava repetidamente,
e ficou conhecido por entrar em áreas ainda não reconhecidas, conduzir patrulhas e participar de tentativas de recuperação. Para os subordinados, isso importava de maneira muito concreta. O homem que pedia que avançassem também era associado à disposição de voltar por alguém. Essa relação ajuda a entender o que ocorreria depois. Não precisamos inventar falas ou pensamentos para explicar a reação dos homens. O registro da última missão mostra que, quando Max caiu, membros da patrulha tentaram alcançá-lo mesmo com a posição alemã ainda ativa. A confiança criada nas missões anteriores reapareceu como uma ação física sob fogo. Antes disso, porém, o método parecia racional. Usar uma patrulha significava expor um grupo limitado para evitar que uma força muito maior avançasse sem informação. A decisão não era entre risco e segurança. Era entre um risco concentrado, que em teoria podia ser controlado pela surpresa, e um risco mais amplo para todo o batalhão. Em abril de 1945, essa necessidade estava longe de desaparecer. A ofensiva contra Montesi se aproximava, e o terreno à frente ainda precisava ser examinado. Casas, elevações e rotas continuavam exigindo confirmação. O comando precisava saber se as forças alemãs haviam recuado ou se ainda mantinham posições capazes de bloquear o avanço. Foi assim que a teoria se reduziu a um caso muito específico. Em 12 de abril, uma patrulha de 19 militares saiu da região de Montefort para abordar o ponto cotado 747, na direção de Riva de Bícia. A missão aconteceu durante o dia. Um detalhe importante, porque a rotina noturna das patrulhas não deve ser confundida com a última ação de Max. O grupo saiu por volta de 13h10. 5 minutos depois, já não controlava ter aproximação. A rota passava pelo ponto 782, na região de Maiorane, e seguia em direção ao objetivo. Para quem vê esses números num mapa, a sequência pode parecer simples. No terreno, cada ponto representava encostas, vegetação, caminhos limitados e casas de pedra que podiam servir tanto de abrigo quanto de posição defensiva. A patrulha tentou envolver as casas pelo norte. A hipótese de trabalho era que o inimigo havia recuado. Isso não significava certeza, mas dava sentido à aproximação. Se a posição estivesse vazia ou ocupada por poucos homens, o grupo poderia confirmar a situação sem comprometer uma força maior. Essa hipótese fazia parte do mecanismo de controle. O eixo escolhido, a leitura do terreno e a expectativa de recuo permitiam que os 19 homens avançassem como observadores. Enquanto não fossem detectados, ainda podiam parar, examinar e voltar. O problema é que todas essas vantagens dependiam de uma informação que a patrulha estava ali justamente para verificar. Ao se aproximar das casas, o grupo chegou a cerca de 20 metros. Vale colocar essa distância em perspectiva. Em campo aberto ou numa encosta, 20 metros oferecem pouquíssimo tempo de reação. A essa distância, uma arma automática pode cobrir o acesso antes que um grupo disperso identifique de onde vêm os disparos e encontre proteção. Max saiu do eixo previsto e avançou à frente. Ele levava fitas de munição nos ombros. O registro documenta o movimento e o equipamento. Não documenta o que ele pensava naquele instante. O que podemos dizer é que sua posição o colocou mais perto das casas e, portanto, mais exposto à arma, que ainda não havia revelado sua presença. Às 13h15, a metralhadora alemã abriu fogo. Uma rajada atingiu Max no peito. Outra atingiu o soldado ao lado dele. Em segundos, a situação operacional se inverteu. Até aquele momento, a patrulha tentava localizar o inimigo sem expor o batalhão. Depois do disparo, era o inimigo que conhecia a posição aproximada do grupo e controlava o espaço diante das casas. É aqui que a pergunta do começo encontra sua resposta. O que permitia que uma força tão pequena avançasse não era a capacidade de conquistar a posição. Era a combinação de surpresa, discrição e possibilidade de recuo. Aos 20 metros, com a metralhadora já disparando, esses três elementos deixaram de proteger os homens. A patrulha agora precisava resolver tarefas incompatíveis com seus recursos. Era necessário localizar e neutralizar a arma, retirar quem ainda podia se mover e tentar alcançar os atingidos. Cada homem deslocado para uma dessas tarefas deixava menos gente disponível para as outras, e qualquer tentativa de chegar a Max passava pela mesma faixa que a metralhadora já havia coberto. Uma companhia talvez pudesse empregar mais fogo, manobrar por outra direção e organizar a retirada de baixas com grupos separados. Mas enviar uma companhia para descobrir se a posição existia era exatamente o risco que a patrulha deveria evitar. Os 19 estavam ali porque eram poucos. Agora, essa característica trabalhava contra eles. Não houve aniquilação de toda a patrulha, e não é preciso exagerar a contagem para entender a gravidade. O ponto central é que um único núcleo alemão, oculto até o alcance curto, retirou do grupo a liberdade de observar e sair. A patrulha deixou de funcionar como sensor,
e passou a ser mantida sob uma linha de fogo. Restava uma escolha sem solução segura: tentar silenciar a arma, retirar o grupo ou salvar o comandante. Os homens fariam as 3 tentativas, mas a posição alemã continuava controlando o terreno entre Max e qualquer abrigo seguro. Logo depois das rajadas, 2 homens tentaram puxar Max pelas pernas. A ação diz muito sobre a relação dentro da patrulha, mas não precisa ser transformada numa cena inventada de heroísmo. Eles saíram de onde estavam, alcançaram o comandante e tentaram removê-lo da linha de fogo. Um dos resgatistas foi abatido. O outro conseguiu arrastar Max até a primeira cratera disponível. Era algum abrigo, mas não era uma retirada. O corpo havia percorrido apenas parte do caminho, e a arma alemã ainda cobria o espaço que faltava. A patrulha pediu apoio de fogo. Foram solicitados tiros fumígenos para reduzir a observação inimiga, e fogos de neutralização, para tentar suprimir a metralhadora. Em teoria, essa era a resposta adequada: impedir que a posição continuasse disparando por tempo suficiente para permitir o movimento até a cratera. Na prática, o fogo inimigo não perdeu eficácia o bastante. A fumaça e a neutralização não abriram uma janela segura para completar o resgate naquele dia. Cada nova tentativa exigiria colocar outro homem no mesmo corredor já observado pela posição alemã. Esse é o momento em que a história de Max volta sobre si mesma. Ele havia se tornado conhecido por missões em que patrulheiros entravam em terreno hostil e tentavam trazer companheiros de volta. Agora, seus próprios homens executavam o mesmo procedimento por ele. A diferença não estava na disposição do grupo, estava no controle do terreno. Quando a patrulha mantinha a surpresa, podia localizar um homem, escolher uma aproximação e tentar sair antes de uma reação organizada. Naquele 12 de abril, a metralhadora já conhecia o acesso e permanecia ativa. Coragem não removia essa linha de fogo. Lealdade também não criava cobertura onde ela não existia. Pode parecer lógico concluir que, depois disso, o batalhão deveria suspender esse tipo de missão. Mas a ofensiva contra Montese estava próxima, e as posições à frente ainda precisavam ser verificadas. Sem patrulhas, a alternativa seria mover forças maiores sem saber quais casas estavam ocupadas, quais rotas estavam cobertas e onde começava a resistência alemã. Isso não torna a decisão confortável. Apenas mostra por que a dependência persistia. A patrulha pequena concentrava o perigo em poucos homens para evitar uma exposição maior da unidade. Quando funcionava, o batalhão recebia informação com custo limitado. Quando falhava, os homens à frente não tinham a massa necessária para resolver sozinhos o combate que haviam descoberto. Também é importante não transformar esse episódio numa explicação genérica sobre todas as patrulhas da FEB. Não temos aqui uma taxa ampla de perdas, nem uma estatística do tipo um em cada tantos. Temos uma missão documentada, com 19 militares, um objetivo concreto e uma posição alemã que permaneceu oculta até a curta distância. No fim da ação, os sobreviventes regressaram exaustos. Max permaneceu na cratera, na terra de ninguém, porque o grupo não conseguiu atravessar novamente o espaço coberto pela arma. A informação sobre o perigo havia sido obtida, mas o homem usado para encontrá-la não pôde ser retirado. E o calendário operacional continuou. Montese ainda precisava ser tomada. 5 dias depois, em 17 de abril de 1945, Montese foi tomada. É tentador usar essa vitória para dar à patrulha de 12 de abril um sentido simples, como se o resultado posterior resolvesse tudo o que aconteceu antes. Mas as duas coisas precisam permanecer separadas. A FEB avançou e conquistou seu objetivo. Max continuou na área onde havia caído. Segundo os registros biográficos consultados no planejamento deste episódio, seu corpo não foi recuperado posteriormente. Isso não aconteceu por indiferença dos companheiros. A tentativa de retirada já havia custado outro homem e terminado numa cratera sob observação inimiga. A posição havia demonstrado, na prática, que podia atingir quem entrasse naquele espaço. O reconhecimento institucional veio depois. Max foi promovido postumamente a segundo-tenente. Recebeu a medalha de campanha, a medalha Sangue do Brasil, a Bronze Star e a Cruz de Combate de primeira classe. Esses registros mostram como seu serviço foi avaliado pelo Exército Brasileiro e pelos aliados, mas não devem ser tratados como compensação equivalente ao que a patrulha não conseguiu trazer de volta. O nome também permaneceu em instituições concretas. A Escola de Sargentos das Armas preserva sua memória. O 20º Batalhão de Infantaria Blindada faz o mesmo. Há uma medalha, Sargento Max Wolff, Filho, além de monumentos e referências institucionais. A grafia varia entre Wolff e Wolff conforme a fonte. O que não varia é o lugar que ele passou a ocupar na memória militar brasileira. Mas existe outra camada nessa lembrança. 19 militares saíram naquela missão. Alguns tentaram chegar até Max. Um deles foi abatido durante o resgate. Outros pediram apoio de fogo e os sobreviventes retornaram sem o comandante. Na memória popular,
A maior parte desses homens permanece sem nome. Max se tornou o rosto pelo qual a história inteira é contada. Isso não diminui o legado dele. Pelo contrário, ajuda a entendê-lo sem transformar o episódio numa biografia isolada. Max aparece no centro porque sua reputação reunia uma função que era coletiva. Ele representava patrulheiros enviados antes do batalhão para reconhecer o terreno, testar posições e tentar recuperar companheiros. A última missão mostrou o limite desse sistema de maneira impossível de ignorar. O batalhão precisava enxergar antes de avançar. Para isso, enviava poucos homens, porque poucos homens tinham mais chance de manter a discrição. Só que a mesma escolha retirava do grupo a força necessária para enfrentar uma posição preparada, proteger uma retirada e realizar um resgate ao mesmo tempo. Na tarde de 12 de abril, esse mecanismo ficou exposto em poucos minutos. A patrulha saiu por volta de 13h10. Aproximou-se das casas pelo norte. Chegou a cerca de 20 metros. Às 13h15, a metralhadora abriu fogo. Depois vieram a tentativa de puxar Max, o segundo homem abatido, os pedidos de fumaça e neutralização e a retirada incompleta. Montese cairia 5 dias depois, e essa vitória ocuparia seu lugar na história da FEB. Mas ela não apagou a cratera, nem transformou o resgate fracassado em sucesso retroativo. A campanha avançou. O custo daquela patrulha permaneceu no terreno. Quando uma unidade depende de poucos homens para enxergar o que existe à frente, a vantagem dura somente enquanto eles conseguem observar sem serem fixados. Naquele dia, a posição alemã viu primeiro. Os sobreviventes voltaram. Max ficou exposto entre a cratera e as casas, no ponto exato em que a patrulha deixou de controlar o desconhecido.